Olá, bem-vindo e bem-vinda ao 14º dia da jornada de 65 dias com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu me chamo Joana Kripa e eu ensino você a usar os dados pessoais conforme a LGPD. Hoje lerei e comentarei o artigo 14 da lei, que fala sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Vamos lá? Artigo 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deve ser lido em conjunto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Assim, criança é a pessoa com até 12 anos de idade incompletos, e a adolescente é quem tem de 12 a 18 anos incompletos. Além disso, segundo o Estatuto, nós devemos levar em consideração a proteção integral da criança e do adolescente, considerando que eles podem estar expostos a riscos e consequências mais graves pelo uso inadequado dos seus dados pessoais. Na sequência, nós temos um debate que é relevante. O artigo 14 ele está na seção 3 da Lei Geral de Proteção de Dados e fala sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Acontece que expressamente só há menção do termo adolescente no nome da seção e no caput do artigo, conforme eu vou ler mais à frente. Nos outros parágrafos não menciona o termo adolescente. Com isso, tem um debate entre os estudiosos se essas disposições dos parágrafos que não mencionam o termo adolescente, se elas vão se aplicar a eles, ou então se é apenas às crianças, ou se essa omissão foi apenas um lapso do legislador. Em setembro de 2022, a ANPD publicou um estudo com as hipóteses legais aplicáveis ao tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar o assunto. Parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque, dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Nesse ponto, vale explicar o que seria o consentimento específico e em destaque. Então, ele não pode ser uma carta em branco. Deve estar especificada a finalidade, que também precisa ser informada previamente, de forma a garantir clareza e liberdade no fornecimento do consentimento. É importante também constar de forma detalhada as informações sobre o tratamento dos dados que demandam esse consentimento no aviso ou na política de privacidade. Precisa estar aí em destaque caso o consentimento seja uma cláusula, por exemplo, de um contrato. Esse destaque ele pode ser uma demarcação dentro de um quadrado, ser em negrito ou estar em uma outra cor, às vezes até com uma canetinha marca-texto. Tudo de uma forma que seja que garanta a sua fácil visibilidade. Parágrafo 2º. No tratamento de dados de que trata o parágrafo 1º deste artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma da sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18 da lei. Essa publicidade se dá, por exemplo, no aviso ou na política de privacidade. Parágrafo 3º. Poderão ser coletados os dados pessoais de crianças, sem o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável, utilizados, nesse caso, seus dados uma única vez e sem o armazenamento, ou então para a sua proteção. Em nenhuma dessas duas hipóteses, poderão ser repassados os dados a terceiro sem o consentimento de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o parágrafo 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades
ao fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias à atividade. Aqui um caso prático. A ANPD vem atuando de diversas formas para fiscalizar o cumprimento deste parágrafo, mas ela emitiu uma nota técnica, a de número 6, de 2023, com a manifestação técnica da Coordenação Geral de Fiscalização acerca do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes pela rede social TikTok. Vale a pena conferir e eu vou deixar o link desse processo aqui na descrição do vídeo. O processo administrativo ele ainda está em andamento, então nós não temos uma conclusão. Só que até o momento a ANPD manifestou-se no sentido de que o TikTok, para dar a continuidade no tratamento de dados pessoais das crianças e adolescentes, precisava cumprir alguns requisitos. Para não alongar esse vídeo, eu faço a remissão então ao documento que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A ANPD vem atuando de diversas formas para fiscalizar o cumprimento desse parágrafo. Mas aqui cabe mencionar a nota técnica número 6 de 2023, em que ela se manifestou de forma técnica através da Coordenação Geral de Fiscalização acerca do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes realizado pela rede social TikTok. Esse processo fiscalizador ainda está em andamento. Na nota técnica há algumas recomendações, alguns requisitos para que o TikTok possa continuar aí realizando este tipo de tratamento de dados pessoais. Se você se interessa sobre o assunto, eu vou deixar o link do processo aqui na descrição desse vídeo. Parágrafo 5º. O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. Parágrafo 6º. As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança. Então, por exemplo, de acordo com esse artigo, desse parágrafo, na verdade, os avisos e as políticas de privacidade elas precisam ser claras para os adultos, para os pais ou responsável, mas também para as crianças e adolescentes. E aqui uma citação é que eles sejam lúdicos, para facilitar a compreensão desses usuários de como é realizado o tratamento dos seus dados pessoais. Gostou desse conteúdo? Compartilha com alguém que irá gostar também. Até a próxima!